Olá, queridos, a paz que o Eterno venha vos abençoar, Bichem Yeshua HaMashiach. Já de início eu quero dizer que esse vídeo é um pouco polêmico, quebra paradigmas e o objetivo aqui é a verdade. E já vou iniciar dizendo qual é o propósito do vídeo. Yeshua não ensinou salvação pela graça. Essa teologia pela graça não foi desenvolvido e ensinado pelo Mashiach. Certo? Então as pessoas vão perguntar o que está escrito aqui na camisa. Shomer, Shabbat, tá? Guardar o Shabbat, tá bom? Isso aqui é o hebraico. Então, queridos, Shomer Shabbat, está escrito aqui na minha camisa. Yeshua não ensinou mandamento, não ensinou, não instruiu que a salvação é pela graça. Na realidade, o que ele ensinou é que a salvação é por cumprir os mandamentos. Onde está escrito isso, irmão Felipe? Mateus 19. O jovem rico chega até Yeshua e diz: Mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Yeshua diz: cumpra os mandamentos. Mas um texto muito interessante, eu vou aqui ler, é Mateus 7, versículo 21. Tá? Tá aqui, ó. Na página. Aqui, ó. Tá evidenciado ali. Aqui na parte embaixo. Eu vou ler para vocês. Nem todo que me diz Kyrie, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vou ler literal. Mas o que faz a vontade do Pai meu, ou em os céus. Muitos dirão a mim, aquele o dia, Curios. Não é verdade que no teu nome profetizamos, em teu nome curamos, fizemos muitos milagres? Aí ele diz: então declararei publicamente. Então vou lhes dizer com a mesma clareza. Que tem duas traduções possíveis literais aqui. Que nunca conheci-vos. Então ele vai dizer publicamente, ou ele vai dizer de forma clara, publicamente. Eu nunca vos conheci, os que praticai a transgressão da Torá. Bom, é o que o Mashiach disse aqui, né? Mas Paulo, irmão Felipe, disse que a salvação é pela graça. Paulo que tem que se explicar, porque Yeshua não disse isso não. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. Mateus 7, Mateus 5, 17. Não penseis que vim anular, abrogar a lei. Aqui tá no versículo 7, nomon. Tá? Eu estou usando um texto majoritário, nomon, que é lei. Anomia é transgressão da lei, porque a partícula A é a negativa, né? A partícula negativa. Nomos é lei. Então aqui o Mashiach está dizendo, não vim abrogar nomos, que é lei, tá? Nomon aí acrescenta a partícula negativa, que é o A, anomos, ou anom, né? Mas o que Yeshua quer dizer aqui? Não vim abrogar, vim cumprir. Não vim desatar, vim cumprir, vim praticar. E Yeshua vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum, olha o que ele está dizendo, entrarei no reino dos céus. Se nós não formos mais justos que aqueles fariseus, que falavam e não cumpriam nada, tanto que Yeshua, na realidade, não vai falar exatamente contra o que eles diziam, porque muitas das coisas que eles diziam era verdade, mas Yeshua vai falar da hipocrisia que eles falavam, mas não viviam o que falavam. Então o problema todo é não praticar a verdade. Mateus 23, versículo 1. Leia lá, você vai entender. Yeshua não vai contra o que eles estão dizendo, porque eles são intérpretes da Torá. Mas Yeshua está contra as atitudes dele, porque falam
e são transgressores. Então o Mashiach está falando aqui que se no Mateus 7 você quer entrar na salvação, você não pode praticar anomia. E a anomia é transgressão da lei. Então, comer uma carne de porco é transgressão da lei. Da mesma forma que adulterar é transgressão da lei. Usar o nome do Eterno em vão, transgressão da lei. Idolatria é transgressão da lei. Isso não quer dizer que o Mashiach está dizendo que um pecador não pode ser salvo. Na realidade, é o convite ao pecador para abandonar o pecado. Então, às vezes, você, por fatalidade, por um erro involuntário, você comete erros. Mas esse texto aqui está falando de pessoas que praticaram, pessoas que viviam continuamente, exercendo aquela função, como de transgressores. Então, a partir do momento que você vive na idolatria, aí Yeshua está dizendo que não te conhece. Mas, por acaso, em algum momento você deu um deslize na vida, ele te chama de volta, você tem chance de techuvá. Todas as pessoas têm chance de techuvá, ainda que elas erram depois de conhecer a palavra. Tem algumas questões, né? Tem algumas questões que precisam ficar aqui bem claras nesse texto, né? Nesse vídeo, né? Do texto que eu estou aqui narrando para vocês. É que o justo, muitas das vezes, ele pode até sair do caminho. Ele pode vir a se desviar. A palavra, a Torá, tem uma ideia de caminho, de viagem. Isso na concepção, no paleo-hebraico, e os mandamentos são instruções dessa viagem. Se, por exemplo, o justo, que é o tzadik, quem é o justo? É aquele que está no caminho, que está na viagem, no percurso. Por exemplo, você vai do Rio a Minas. É um percurso, é uma viagem, é um trajeto. Esse trajeto, a ideia que tem que Torá é o trajeto. Os mandamentos seria o que? A instrução para essa viagem. Quando o justo que está nesse trajeto se desvia, ele tem uma rota. E se ele sair dessa rota, ele pecou. Então o justo pode muitas das vezes vir errar. Mas ele, eu peguei um caminho errado aqui, deixa eu voltar para a rota. Ele volta para a rota. Então o justo muitas das vezes se desvia momentaneamente, mas ele não vive indo fora do caminho. Então imagine que o caminho é reto e por algum momento o justo saiu. Então ele cometeu pecado. Mas se ele, por exemplo, decide sair do caminho, já não é um pecado involuntário. Já é um pecado voluntário. Ele é um transgressor que comete sabendo que está errado. Então ele sabe a rota e sai porque quis. Mas o justo, às vezes, ele acaba errando e sai, mas volta. Então, aquele que Yeshua está falando que não será salvo é aquela pessoa que está na rota, né? Ou que se desvia desta rota e vai toda a vida embora. E não volta para a rota. Às vezes ele já está no erro, mas o Eterno convida ele para vir para o caminho. Aí ele vem. Aí ele se torna o quê? Um justo. Porque ele está trilhando o caminho. Irmãos, todas aquelas pessoas que estão no caminho da verdade, a palavra para ele é tzadik. É a pessoa que está cumprindo as mitzvot, que está andando no caminho. Esse é chamado de tzadik. E o transgressor que se desvia, ele é um ímpio. Se você está no caminho da verdade, você está cumprindo os mandamentos. Você não usa o nome do Eterno em vão. Você não se prostitui. Você não cobiça o que é do próximo. Você não fala falso testemunho, não faz lachon hará, fofoca. Sabe? Então, se você está no caminho do Eterno, você está cumprindo os mandamentos. O Tiago, ele vai dizer o seguinte, para finalizar aqui esse vídeo. A fé sem obras é morta. Só que a Paulo desenvolveu uma teologia de graça. Só que você que precisa entender graça. O que é graça? Porque a palavra graça não é uma especialidade do Novo Testamento. Lá em Gênesis 6, o texto vai dizer que Noé achou graça diante do Eterno. O que o Eterno disse para Noé? Pegou, Noé, vou te pegar daí, vou te livrar do dilúvio. Não foi isso? Não. Deus decretou que a terra, em 120 anos, ia passar por um dilúvio na qual aquela humanidade ia perecer. Mas o Eterno disse para Noé, você achou graça diante de mim. Construa a arca para tua salvação. Sabe o que é isso? O que Noé fez? Noé trabalhou arduamente para construir a arca que ia salvar ele e a casa dele.
Noé não cruzou os braços, irmão. Ele ficou. A graça de Deus. A graça já é o eterno intervir e falar com ele. Em chamar ele. Convocar ele. Isso é graça. Isso é bondade. Se o eterno não fala nada com Noé, Noé não ia poder construir a arca e ia perecer com todos. Mas o fato do eterno falar com Noé, construa para você, para tua casa. Vou salvar você, tua família e um casal de animal, tal, ele vai explicando lá. Gênesis 6. Mas por que o eterno destruiu a terra? Porque a terra era justa? Não, porque a terra estava em injustiça, pecados, delitos, abominações eram cometidas. O eterno destrói a terra por causa do pecado. Por que agora, depois que o filho dele vem, ele libera tudo? Porque uma teologia diz que então agora é só levantar a mão e aceitar Jesus. Isso não existe na boca do Mashiach. Yeshua disse, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade, o que pratica a vontade do meu Pai. Eu te pergunto, como que você sabe a vontade do Eterno? Não é pelas Escrituras? Não foi quando o Eterno desceu no Monte Sinai e disse, eu sou Adonai, Anohi Adonai Elohecha. Eu, Adonai, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, das casas da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não cometa idolatria. Não tem outra divindade perto das minhas faces. A palavra faces no hebraico. Não tem outros deuses diante de mim. Não tem outra divindade diante de mim. Você não pode cometer idolatria. Essa é a vontade do Eterno. Não usar o nome dele em vão para coisas vãs, para vaidade, para coisas sem valor. Ele não disse honra a teu pai e tua mãe? Não foi o mesmo Eterno que disse ame o teu próximo como a ti mesmo? Levíticos 19? Não é ele que disse que você tem que saber se comportar e usar o seu corpo de forma correta? Que você não pode ter um matrimônio ilegítimo? Que você não pode comer sangue? Que você tem que fazer assim, assim, assim? Tem que ser justo com o seu próximo? Tem que pagar o seu funcionário assim que ele trabalhou? Pagar o salário do seu funcionário? Não foi isso, assalariado? Não! Você não pode deixar de assistir as viúvas órfãos, não pode transgredir o mandamento de ajudar as viúvas, você tem que ser justo. Então o Eterno ele dá os mandamentos dizendo, essa é a minha vontade. A minha vontade é que o filho obedeça o pai. A minha vontade é que o pai ensine o filho os meus caminhos. A minha vontade é que não haja adultérios na terra, que não haja adultério, que pessoas não adulterem as coisas. Isso, a palavra adultério não está só relacionada a relação sexual. Tem muitas formas de você adulterar as coisas. A natureza pode ser adulterada. Então o Eterno não quer o adultério na terra. O Eterno não quer a fornicação. O Eterno não quer a prostituição. O Eterno não quer a idolatria. Não é isso que ele diz na palavra, meus amigos? Então como que a salvação é pela graça? A graça hoje te tira essa responsabilidade? Que teologia é essa que diz para você, levantei a mão, aceitei Jesus, estou salvo? É isso que o Eterno ensinou? É isso que o Mashiach ensinou? Não é isso que ele ensinou. Então Mateus 7, versículo 21, vem dizer que Yeshua ensinou a salvação pelas suas ações. Tá? Pelas suas ações sereis condenado ou sereis justificado. O próprio Mashiach disse, pelas suas palavras também. Então, pelas suas ações, pelo que você fala, pelo que você não disse, pelo que você falou, pelo que você não disse. Então, tudo envolve atuação. Envolve você, envolve o seu praticar. Então, meu amigo, essa salvação pela graça que a teologia explica aí, que só levantar a mão e aceitar Jesus, não entra nessa não. Porque a Bíblia ensina diferente. O dito do Mashiach ensina que a salvação é por cumprir os mandamentos. Aí você vai me dizer, mas está na Bíblia, que Paulo disse. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Paulo morreu por você no Calvário? Foi Paulo que deu as instruções? Que é o mensageiro do Eterno? Que é a luz para o mundo? Foi isso que o Mashiach disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Por mim não é por Paulo, é por Mashiach. Então siga o que o Yeshua disse. Siga o que o Cristo determinou. Não siga homens, não siga apóstolo, não siga presbítero, não siga
padre, não siga reverendo, não siga rabino, só o rabino, tá bom? Mashiach, Yeshua. Ele disse, ele falou, está decretado, ponto. Só há um intermediário entre Deus e os homens. O interessante, Yeshua falou isso tudo, que tem que cumprir lei, se tu não cumprir lei, tu vai ser condenado, e as pessoas vêm com Paulo para me refutar? Você vem com Paulo para me refutar? Irmão, eu estou usando o que Yeshua disse, o mediador entre a nova aliança, a Berita e Rei Hadashah. Eu estou usando aqui, ó. O que Yeshua disse, você vem com Paulo para falar de graça comigo, meu irmão? Ô, meu irmão, quem é mais importante nessa balança? Quem é o mediador da aliança? Quem é que morreu por você? Foi Paulo ou foi Yeshua? Quem é que disse que a salvação é pelas obras? Foi o Mashiach. E aí, vai contradizer ele? Vai chamar ele de mentiroso? Ele disse para o jovem rico, Mateus 19. Mateus 19 diz que o jovem rico chegou, mestre bom, que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Yeshua disse claramente, cumpra os mandamentos. Lá no livro de Lucas, o intérprete da lei vai perguntar, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Yeshua disse, o que você leu na Torá? O que você lê na Torá? Ah, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exatamente, o resumo da Torá. Você amar o próximo é cumprir todos aqueles mandamentos concedentes ao próximo. Você amar a Deus é cumprir todos aqueles mandamentos concedentes a Deus. Como é que se ama a Deus? Não usando o nome dele em vão. Adorando somente a Ele. Cultuando somente a Ele. Não tendo outra divisão, acreditando em trindade. Acreditando só que Deus é um. Deuteronômio 6,4. Marcos 12, 28, 29. Isso é amar a Deus. Você ofertar a Ele. Você fazer para Ele. O que é amar o próximo? É você ser verdadeiro com o seu próximo. É você ser justo com o seu próximo. É você tratar o seu próximo com justiça, com retidão, com amor. Você acolher os pobres, os necessitados, as viúvas. Então, a Torá, na realidade, os mandamentos dados a Moisés, vai detalhar como se amar o próximo e como se amar a Deus. Então, aqui a Yeshua está pegando o resumo e está dizendo, ó, amar a Deus e o próximo. Quando você cumpre amar a Deus e o próximo, você cumpre a Torá. Só que a Torá está esmiuçando o que é, está explicando detalhe por detalhe. O que é amar o próximo? É não adulterar. Porque assim você está tratando com respeito o seu próximo. Sabe? Não adulterar não é só você preservando a sua santidade. É você tá tratando o seu próximo com respeito. Sabe? Não tocando naquilo que não é seu. Você não cobiçando as coisas dos outros, você está tratando o seu próximo com amor. Porque aquilo que ele tem foi Deus que deu. E o que você tem é o que Deus te deu. Então você vê claro Yeshua falando que tem que cumprir os mandamentos. Mas Paulo, aí vai vir um monte de gente no grupo, no Facebook, no YouTube. Mas Paulo, irmão Felipe, disse na carta aos Romanos. Meu amigo, quem morreu por você foi quem? E se Cristo morreu por você, por que você não prega o que eu estou pregando? Porque na realidade essa Bíblia aqui não foi eu que escrevi não. O texto que eu li aqui de Mateus 7, não foi o irmão Felipe que escreveu, foi o Cristo. Aí você segue Paulo ou você segue Cristo? A escolha é tua. Tá? Agora, entenda o que Paulo disse, conferindo com o que Yeshua falou. O que Paulo falou, confere com o que Yeshua falou, bora, vamos embora. Vamos abraçar, vamos seguir. Agora, se Paulo falou uma coisa que contradiz o que Yeshua falou, eu rejeito Paulo. Sabe por quê? Paulo é um homem. Paulo não é um Deus. Tá bom? Que a Eterno nos abençoe. Bichinho, Yeshua HaMashiach. Compartilhe o vídeo, meu irmão. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Salvação é pela justiça. Se a vossa justiça não exceder, seja maior que as dos escribas dos fariseus, vocês não serão salvos. Yeshua está dizendo, se tu não cumpre o mandamento, se você não cumpre as leis de Deus, se tu não faz a vontade do Pai, você não vai entrar no céu. Não adianta levantar a mão, ter 20 anos de crente, 30 anos de crente, eu sou membro há 50 anos, eu sou batizado, eu creio, crer não basta. Ser batizado não basta, testemunhar não basta, se tu não cumpre mandamento. Tá ok? Tem que cumprir mandamento. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se ainda. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Yeshua ensinou para você praticar. Ensine todas as coisas, ensine-os a guardar todas as coisas que eu, Mashiach, vos ensinei. Não o que Paulo disse. O que eu, Mateus 28, 19. Ou você segue o que Yeshua disse, ou você segue as teologias de Augustinho, Tertuliano, Apóstolo Paulo. Você que sabe.
Ou você segue Yeshua, ou você segue os homens. Aí está nas tuas mãos seguir o Mashiach ou seguir os homens. Um abraço a todos vocês, essa aula aí espetacular que hoje nós demos lá no grupo Teshuvah com Yeshua. Espero que vocês entendam. Tá com dúvida? Vem aqui, vamos conversar, manda seu número, eu deixo o link do grupo. Vamos aprender a palavra. Vamos ser libertos pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho, não o homem, não a religião, é o Filho de Elohim. Tá ok? Mashiach. Foi ele que morreu por você, ele que é expiação, ele que ensinou tudo que nós precisamos saber. Tá? Que qualquer teologia, a de Agostinho, Tertuliano, de Lutero, se não confere com a Bíblia, deve ser rejeitada. Até dos apóstolos. Foi o próprio Paulo que disse. Se ainda que um anjo desça do céu, ou até mesmo nós, pregar um outro evangelho que seja maldito. Então se eu prego um evangelho que Cristo não pregou, eu sou maldito. Então eu tenho que pregar o que Yeshua disse. Salvação é por cumprir. Agora, como que você vai conseguir cumprir? Isso sim, eu posso chamar de graça. E a graça é a manifestação da bondade do Eterno. Ele te dá o Espírito dele, nem eu nem você merecemos. E ele nos dá condições para vivermos essa nova vida. Aí eu poderia entender que Hesed, que Hem, seria isso. Agora, entender que a graça me tira a responsabilidade de cumprir a lei. Ah, não, eu como a carne de porco porque Paulo disse. Ah, não. Mas peraí, Cristo comeu carne de porco? Não. Por que você está comendo? Ah, Cristo comeu camarão? Não. Porque ele era um judeu, ele seguia as leis da comida kosher. Se ele não comeu carne de porco, você vai na onda de Paulo, meu amigo? É isso que eu não entendo. Quem morreu por você? Yeshua era um judeu, meu amigo. Comia carne só permitido pela lei. Só pela Torá. Só pela Torá. Só pela Torá. Ele é o cumpridor da Torá. Eita maravilha! Compartilhe o vídeo. Edifique outras almas com esse vídeo. Amém? O que eu devo fazer, irmão Felipe? Leia o dito do Mashiach todinho. Revisa todinho. Lê de novo. Para de ler as cartas de Paulo por uns dias. Lê só o que Yeshua disse. Aí você vai ser liberto. Leia o que o mestre falou. Yeshua passou 3 anos e meio ensinando a palavra. Eu acho que 3 anos e meio e o que está escrito é suficiente para você entender que ele era um judeu e rabino ensina a lei. Por isso que ele não se chama pastor, ele não se chama reverendo, ele não se chama bispo. Por isso que ele se chama Rave. Rave é rabino e rabino é instrutor da lei. Tá ok? Que o Eterno nos abençoe.